Boa noite, gente. Meu nome é Daniel, sou estudante de Relações Internacionais na UEPB e, juntamente com o Gustavo Soidan, viemos aqui brevemente apresentar para vocês um pouco da nossa pesquisa intitulada Soy um pedaço de terra que vale a pena, sobre os impactos da agroexportação no solo, na biodiversidade e no clima amazônico. Nessa breve pesquisa, a gente tentou examinar quais são os impactos da cultura do agronegócio no solo, na biodiversidade e no clima amazônico a partir de estudos quantitativos e várias áreas de conhecimento. E a gente traz também um pouco do vislumbre do direito ambiental para compreender como a flexibilização dos marcos jurídicos ambientais recentes e a falta de fiscalização ajudam a perpetuar o acontecimento e a reprodução desses acontecimentos mais e mais vezes no ambiente amazônico. A gente traz uma revisão bibliográfica documental interdisciplinar que colhe artigos internacionais e nacionais, e o nosso método é analítico, descritivo e crítico. Então vamos lá. O nosso ponto de partida é o fato de que nas últimas décadas tem havido uma expansão exacerbada da agricultura agroexportadora naquela região referente à Amazônia. Isso tem causado uma série de problemas que são quantificáveis. Então vamos lá. De que maneira a expansão agroexportadora, combinada a alterações legais no licenciamento, compromete a sustentabilidade ecológica e climática na Amazônia? Para responder isso, a gente está em três níveis de análise: os efeitos no solo, os efeitos no clima e os efeitos na biodiversidade. Quanto ao solo, quando há uma devastação da floresta nativa que dá lugar às monoculturas, a gente tem uma queda nos estoques de carbono e na razão carbono e nitrogênio no solo. Isso é um problema pelo fato de que o solo ele é dependente do carbono e do nitrogênio para que ele funcione, para que ele se mantenha forte e consiga dar vida ao que é colocado, que é plantado sobre ele. Então, quando a gente tem essa queda, o solo vai se tornando mais fraco e, especialmente nas monoculturas de soja e pimenta voltadas à exportação, a gente tem uma dependência de fertilizantes e pesticidas que também vão afetando essa razão e esse estoque de carbono, que vão fazendo eles diminuírem mais e vai se tornando um ciclo vicioso de matança do solo. Quanto aos impactos do clima, a gente tem também, pelo fato de ser a floresta nativa devastada, então a gente tem picos de calor. O solo se torna cada vez mais quente, chegando a picos de 3,6 no mês de agosto, na época de seca, em comparação a picos de 1,85 nos assentamentos rurais, voltados à agricultura familiar. Então, esse aumento de temperatura faz com que haja uma diminuição na quantidade de chuvas e também altera o regime hídrico daquela região. Isto é, quando a gente tem a devastação da floresta, a inexistência de árvores, a inexistência de vegetação, isso faz com que, durante a época chuvosa, haja um aumento de 30,8% no escoamento de água, perpetuando e aumentando a chance de haver enchentes, e na época de seca, há uma redução da recarga de águas subterrâneas. Isso pelo fato de que, como não há mais as árvores, não há mais as raízes que alimentarão aquele solo. Então ele vai se tornando cada vez mais seco. Além disso, há uma alteração também no padrão de chuva. Durante a estação úmida, há um aumento local, mas uma redução em aproximadamente 60 km ao redor. E na estação seca, uma queda generalizada por mais de 1.000 km. Então, na época de chuva, essa região que tem um agronegócio, ela tem um aumento local de chuvas devido a uma alteração na pressão do ar que rouba, entre aspas, a chuva de regiões que têm floresta na vizinhança. E na estação seca, isso acaba prejudicando uma área de níveis continentais. E, por fim, os impactos na biodiversidade microbiológica se dá ao fato de que, quando também há essa devastação das florestas que dão lugar às monoculturas, há uma extinção, há uma morte da heterogeneidade de micro-organismos que vivem naquela região e há um aumento dos micro-organismos de forma homogênea. Isto é, uma pequena parcela, uma espécie, algumas poucas espécies, elas conseguem se adaptar àquele clima ruim do agronegócio para elas, enquanto outras não conseguem e vão deixando de existir. Isso é perigoso pelo fato de que essas que vão deixando de existir, essa grande heterogeneidade que vai deixando de existir, também seriam cruciais para o funcionamento desse ecossistema. Então, tudo isso somado ao avanço da flexibilização sem a devida fiscalização do marco jurídico de direito ambiental, faz com que essas crises, esses problemas vão se perpetuando ano após ano. E apenas para mostrar como o quantitativo está totalmente interligado no qualitativo, a forma como o direito brasileiro hoje, a forma como o direito ambiental brasileiro hoje é altamente influenciado pela herança colonial que foi deixada ao Brasil, certo, desde os tempos do Império. Com isso, essa herança colonial, na figura da permissibilidade do agronegócio, da permissibilidade do capital estrangeiro, do capital privado, dentro das terras e florestas brasileiras, desmonta
a governança ambiental que o Brasil luta tanto para ter, e de quebra ainda causa a maior violência física, uma facilitação para cometer violência física e espiritual contra povos indígenas, quilombolas, enfim, ribeirinhos e uma série de outros povos que ainda vivem no Brasil e carregam as raízes do Brasil que tanto foi explorado. Uma grande prova disso que a gente tem hoje é a Lei 15.190, que foi aprovada agora em 2025, e como ela perpetua, né, a lógica colonial, a lógica do liberalismo, certo? Então, essa lei 15.190 foi feita um paralelo com a Lei 601 de 1850, que permite a concessão de terras devolutas. Que são terras devolutas? São terras essas que não têm utilidade, não têm um dono, ou seja, ela não é nem propriedade do Império e nem de uma pessoa particular. Né? E, enfim, essas terras poderiam ser concedidas somente por compra e venda. Então isso traz, né, já a lógica liberal e a lógica do colonialismo enquanto dignidade por via propriedade privada. Né? Então a 15.190 ela traz essa fragilidade nos mecanismos de fiscalização e nos mecanismos principalmente de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental que é tanto importante para a manutenção do meio ambiente, certo? Então, quando você tem a necessidade, por exemplo, de se fazer um EIA-RIMA, um estudo de impactos ambientais, apresentação de documentos de outorga d'água e autorização para a exploração vegetal, dentro dos critérios para se obter uma licença, você barra um pouco, você tenta, né, fazer essa barragem, e a legislação brasileira cumpre, por assim dizer, o seu papel, né, que seria o de proteger o meio ambiente. No entanto, com a Lei 15.190, a gente, na verdade, tem uma legislação que permite que o agronegócio, enfim, a agropecuária, tome conta da região amazônica, tome conta de regiões que eram, na verdade, para ser protegidas por esse direito ambiental, e faz com que deixe de ter esse caráter de proteção e seja meramente uma ferramenta do capitalismo, do capital estrangeiro, para se apropriar de terras brasileiras, mais uma vez fragilizando ainda mais a governança ambiental brasileira. Então, como que, na verdade, a gente conseguiria voltar ter o direito ambiental enquanto, sim, proteção do meio ambiente, sim, proteção da dignidade dos povos originários, autodeterminação dos povos? Bom, um dos grandes problemas hoje, tanto do Brasil quanto do capitalismo, né, do mundo ocidental como um todo, é essa separação da humanidade com a natureza. Então a gente não consegue, né, fazer esse entrelaçamento dessas duas. O capital necessita de que a gente seja separado desse meio ambiente para que a gente não consiga sentir uma indignação, não consiga lutar, não tenha noção da dimensão do problema. E, como já disse Murray Bookchin, né, um teórico sociólogo norte-americano, as esferas ambiental está totalmente entrelaçada com a esfera social. Então a gente não deveria conseguir separar essas duas. Então, uma política de educação ambiental crítica, certo? Vindo desde a infância, fazer esse ensino em conjunto com a natureza é super importante, e ter totalmente uma reforma completa na forma como a legislação ambiental brasileira atua. Então, uma rigidez, certo? Porque o período hoje, o período em que a gente vive de 2025, não é um período que a gente pode permitir, se dá a liberdade de permitir que o mercado privado se aproprie da natureza. É um período de proteção e sim de retenção, certo? A gente não nos podemos nos dar mais o luxo de fazer essas permissões, essas concessões. O mundo não está dando mais esse espaço, o planeta Terra não está aguentando mais esse espaço. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e ficamos no aguardo dos comentários. Muito obrigado.